Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. E eu tô de volta, e dessa vez num formato um pouco diferente. Eu venho entrevistar uma pessoa que para mim é muito especial. Nunca imaginei que a gente fosse estar desse lado, né, da tela, gravando, conversando e falando de um assunto que inimaginável para mim e eu acho que para ela principalmente. Nós tivemos uma longa caminhada juntas, na verdade, caminhamos a vida inteira. Tivemos momentos de distanciamento, momentos de reencontro, e nós estamos na nossa melhor fase. Tanto é assim que nós viemos sem saber com a mesma roupa, Branca. praticamente a mesma roupa. Quase os mesmos tons dos detalhes, tamanha a nossa afinidade ultimamente. O que também eu acho que se a gente se perguntasse para a gente isso alguns anos atrás, a gente diria assim, não temos nada em comum. Mas hoje, cada vez mais eu olho para ela, olho para a outra minha irmã e vejo o quanto a gente tem coisas em comuns, né? E como é bom a gente crescer. Então eu trouxe para esse encontro a minha irmã Juliana. E eu vou deixar ela se apresentar para a gente poder começar uma conversa sobre a caminhada dela, não apenas no Enneagrama, mas na vida, e na vida dela com Deus, na vida dela em família, enfim. Então tá com você a palavra. Pois é um prazer muito grande estar aqui hoje. Também não imaginava e você quase me fez chorar com as suas palavras, né? Como um bom tipo 2 que tem as emoções bem afloradas, eu quase choro, né? De pensar no nosso relacionamento mesmo, naquilo que Deus tem nos proporcionado nesses últimos anos, né? Então, eu sou irmã da Patrícia, meu nome é Juliana. E a gente mora longe uma da outra, não tem um convívio diário, mas nesses últimos anos, né, através até da ferramenta do Enneagrama, a gente pôde acelerar algumas coisas desse conhecer uma da outra, né? E eu tenho dois filhos, né? O mais velho tem 17 anos, a mais nova tem 15. E sou casada há bastante tempo, eu já tenho 20 anos de casada. É um prazer muito grande estar aqui hoje para participar desse novo momento que a minha irmã tá vivendo. Eu acho que era o tempo dela mesmo, né, de começar algo assim. Ela tem se aprofundado, estudado muito sobre o Enneagrama e não só sobre o Enneagrama, mas tantos outros assuntos para desenvolver inteligência emocional, ajudar nos relacionamentos em casa, familiares. Então, para mim é muito legal estar aqui. Como fala muito bem, se expressa muito bem. Eu só queria comentar, né, que o nome dela, para todos, é Patrícia Leiva, ou Pati Leiva. Para mim é um pouco difícil chamar você assim, né? Porque vocês vão saber hoje que eu chamo ela de Tita. Tita é o nome dela. Então, se vocês me verem falando assim, Tita, é a Pati É a Leiva, tá? Paty Leiva. Mas, enfim, realmente a gente tem muita coisa, né, para falar. A gente poderia gastar aqui horas e horas conversando, né, Ju? Muita coisa. E eu não poderia deixar de dizer que, certamente, o encorajamento que eu tive para poder me jogar, né, nesse universo de YouTube, de Instagram, enfim, ele teve uma enorme contribuição sua, né? Assim, que é o tipo 2, é aquela pessoa que está ali torcendo por você, quer te ver brilhando, né? E eu tenho a alegria de ter uma irmã tipo 2. Olha que alegria, né? Assim, é aquela que fica, vai, você vai. E eu, meu Deus do céu, não dou conta. Não vai, você é capaz. E eu, ai, não sei. Então, essa parte aqui, se hoje a gente está aqui juntas, não poderia ser diferente do Enneagrama começar. A minha roda de conversas com as pessoas não poderia deixar de ser com você, a minha grande incentivadora. Eu queria que você, eu falo que, e eu escuto isso das pessoas que eu sigo, né, que são mentoras para mim, que os especialistas são as pessoas, né, do seu tipo, falando sobre o seu tipo. Por mais que a gente estude, nada se compara
a vivência, né, do indivíduo para falar sobre aquele lugar que ele vive, né, que no caso nós estamos falando do tipo 2. Então eu queria perguntar para você, assim, que você começasse como a especialista do meu canal aqui agora, a dizer como foi o seu processo, como é que tudo começou no seu processo de conhecimento, de descoberta, como é que foi essa caminhada para você? É uma longa história e para a gente falar em pouco tempo, né? Mas resumidamente, tudo começou com uma crise conjugal, né? Eu já tinha 15 anos de casada, com coisas, conflitos e situações no casamento que não tinham sido resolvidas pela correria da vida, né? Porque a gente tem trabalho, tem as crianças que são pequenas e a gente vai deixando outras coisas entrar no lugar e não dá prioridade. Então, começou uma crise assim mais forte, né, do casamento, e a gente procurou ajuda para ter um aconselhamento matrimonial, e foi muito bom naquele primeiro momento, porque a ajuda matrimonial ela deu uma acalmada um pouco nos ânimos, naquela tensão que eu tava, né, e junto com meu esposo. Mas eu pude perceber quando deu essa acalmada na tensão, naquela tensão que a gente estava vivendo, que não era um problema o casamento em si, que tinha algo mais que eu precisava trabalhar, porque eu me via muito desconectada comigo mesmo. E juntamente com a situação do casamento, veio também a pré-adolescência dos meus meninos, porque há mais ou menos 4 anos e meio, 5 anos atrás, que foi quando eu comecei o meu processo, a minha menina tinha 10 para 11 e meu menino tinha 11 para 12, né? Então estava entrando na pré-adolescência. E não sei se vocês conhecem que quem já tem pré-adolescente é uma mudança que vai assim muito rápida com eles, e a gente eu me via sem recurso, eu não sabia o que fazer com aquilo, eu me via desprovida de recurso mesmo emocional. Então eu comecei a ver, eu estava com 39 anos na época, talvez seja essa crise que vem sobre, não sei se tem a ver com a idade, né, e juntou a situação do casamento, dos filhos na pré-adolescência, eu fui percebendo que eu precisava de uma ajuda para me perceber, porque eu me sentia perdida, desconectada comigo mesmo, não sabia mais quem eu era, conflitos que eu talvez pudesse pensar que era no outro, não estava no outro, né? Estava dentro de mim. Então, foi mais ou menos por aí. Ju, realmente é uma fase, é um turbilhão de emoções, né? Que a gente passa com adolescentes, eu também tô com filhos, um adolescente e uma pré-adolescente. E, gente, só quem vive sabe. Só quem vive sabe. Mas, enfim, retomando aquela época, você seria capaz, assim, hoje, quando você olha para trás, assim, se recordar de que sentimentos, que emoções que você vivia naquela época e que te causaram esse desconforto? Eu não conseguia dar nome muito para as emoções, eu tinha uma desconexão assim que eu não sabia identificar, mas eu tinha algumas coisas que eu sentia. Por exemplo, eu estava satisfeita comigo, com a vida. É interessante porque eu anotei aqui, né, que para não esquecer que eu sempre estava muito envolvida e servindo as pessoas e fazendo algo, projetos, eventos, servindo o próximo, sempre muito ativa, muito ocupada. E aquilo que, a princípio, me dava uma satisfação grande, que era servir o outro, passou a não ter aquela satisfação duradoura. Eu fazia algo, servia alguém, ajudava alguém, eu participava, né, na igreja ativamente em ministérios, que antes me davam uma satisfação grande, e depois de um tempo eu percebi que logo era pouco duradouro. É um Era muito fogo de palha, temporário. né? É um fogo de É, palha. e aí o sentimento que vinha para mim era um vazio. Então eu tinha um descontentamento, um vazio que eu não sabia explicar. E esse vazio me causava muita culpa, porque eu pensava assim: como que eu, sendo cristã, né? Eu acredito em Cristo, eu creio que eu tenho todos, né, o recurso
para me fazer plena. E por que eu sinto esse vazio? Então, eu senti uma culpa também de ter o vazio. Ou seja, estava tudo muito complicado, né? E eu nessa angústia, às vezes eu acabava vendo que o problema, achava que o problema estava no casamento, nos filhos, na quantidade de responsabilidade que eu tinha. E eu queria colocar culpados, encontrar culpados para tentar entender. Tamanha era Para justificar, né? Para justificar o desconforto, para justificar. Exato. E culpa é um sentimento que corrói, né? Independente da pessoa ser tipo 2, né, no enneagrama, mas existem emoções que são humanas, né? E eu acho que culpa é uma delas. Às vezes a gente tem algumas personalidades que vivenciam isso mais, mas culpa é um sentimento que permeia. E eu acho que a culpa permeia muito, sabe quem? A maternidade. As mães, né? É uma sensação de culpa, de estar sempre devendo, né? Tá sempre em falta. Sim, sim. Mas, enfim, tudo isso aconteceu, você vivendo esse momento de talvez aconselhamento, de casal. Você disse que deu uma baixada, né, assentou um pouco aquela poeira, né, aquelas emoções tão fortes. Mas em que momento o enneagrama chegou para você? Então, eu percebi com aquela situação toda que eu precisava desacelerar, o peso das responsabilidades. E aí eu me vi numa situação que eu estava em casa, eu decidi, depois de muita reflexão, entendendo que eu precisava dar uma pausa nas minhas atividades na igreja. Eu tinha um cargo de liderança com o Ministério de Crianças, isso me tomava muito tempo e eu gostava muito daquilo que eu fazia. Mas eu sabia que esse processo que eu ia entrar era um processo que ia me tomar tempo. Ia me tomar tempo porque eu não estava acostumada a parar, a pensar sobre as minhas ações, os meus sentimentos. Então, a sofrer, né? É engraçado, né? Porque quem fala do tipo 2, que está na tríade, né, do coração, das emoções, pensa que a gente é muito boa com as emoções, que a gente tem, talvez, assim, entendimento das emoções. E no meu caso, né, o tipo 2, ele é sensível para algumas coisas, mas ele não tem esse olhar para dentro para ver e colocar nome nas emoções e entender o que está acontecendo dentro da gente. A gente olha muito para fora, né? Então, o que aconteceu? Eu decidi dar essa pausa nas atividades. Eu me vi, então, dentro de casa. Eu tinha as responsabilidades de uma dona de casa e com filhos, maridos, mas eu não tinha mais nada, nenhum compromisso fora. Ou seja, me sobrou tempo na mão. Agora não tinha mais desculpas, né? Agora não tinha mais desculpas. Eu tinha que fazer alguma coisa com esse tempo. E o primeiro passo, a minha primeira busca, porque eu, né, sou cristã, como falei, eu sabia que o meu passo era ir para Deus, para conversar, para orar, para falar com Ele. E, na verdade, isso é uma coisa que eu percebo na minha vida toda. Sempre tive essa fome, esse apetite para a espiritualidade. E aí eu me lancei, assim, intensamente nessa jornada de falar com Deus, de conversar. Eu me lembro que eu passava muitas horas do meu dia dentro do meu closet, né? Do meu armário, guarda-roupa, né? Exato. Então eu passava muito tempo aqui, né, porque era um momento que eu tinha para estar a só e refletir. Então, depois de mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos dessa caminhada, onde eu pude ver já muitas coisas expandindo na minha mente, onde algumas verdades sobre mim mesmo foram chegando, né? Eu nunca me esqueço de um verso na Bíblia que fala: conhecereis a verdade vos libertará. E esse versículo falou muito ao meu coração, porque eu comecei a enxergar algumas características boas em mim, mas umas que também não são muito boas e que me trouxe, foi uma consciência, mas pela graça de Deus, né, eu não me senti culpa, eu senti alívio. Um acolhimento, eu senti um acolhimento e senti um alívio, porque eu comecei a entender e ver as coisas. É como o versículo que fala: a verdade te liberta.
Porque quando você não sabe o que é, você não, é mais difícil, né, de você trabalhar naquelas áreas. Então, eu depois de 2 anos nesse processo, foi quando a gente conversou, né, um pouco sobre o Enneagrama. Na Uma verdade, viagem, né? Foi logo que eu comecei o Enneagrama, eu tinha feito o primeiro curso e eu fui para sua casa passar férias. Foi. Aí eu me lembro que você me deu um papel para eu responder umas perguntas. E eu fiquei 2 horas quase tentando responder aquelas perguntas, porque ainda que eu já tivesse caminhado um pouco e me autoconhecer, né, através do olhar de Deus, né, do Espírito, eu ainda tinha muita dificuldade de ser, assim, claro, objetiva, assertiva com algumas coisas. Mas eu respondi o papel. E eu me lembro que a gente estava na casa da sua grande amiga, nossa amiga Lu, e a gente sentou para conversar sobre o resultado daquelas respostas. E você olhou e falou assim: tá dando aqui que você parece mais com o tipo 4. Mas eu vou fazer o seguinte: o segundo número acho que era o 2 mesmo. Aí você falou: então eu vou conversar com você, vou te falar características gerais do número 4 e características gerais do número 2. E aí você vai dizer para mim, pensar para mim. Na verdade, né, Tita, você já sabia que eu era, porque ela fala para mim que eu sou a típica 2. E quando ela leu realmente, eu falei, meu Deus, foi assim, como uma luva encaixando na mão da gente, porque eu falei, eu sou essa mesmo, tipo 2. E então eu queria até aproveitar para encorajar, né, as pessoas, porque nem sempre é fácil, né, essa descoberta do seu espaço, né? Qual tipo que você é. No meu caso, eu tive você, né, Tita, que era uma pessoa próxima, que me ajudou, que me conduziu. Você, claro, que me respeitou, deixando que eu percebesse, mas você já tinha, né, pelo seu conhecimento, algumas intuições e ferramentas e perguntas para me fazer que me ajudaram a chegar no meu tipo. Então, eu conheci o Enneagrama, assim, né, através de uma conversa com você. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Essa parte, a gente ter o contato, né, com o Enneagrama pela primeira vez, assim, acho que a sua surpresa foi a mesma que eu tive. Eu olhava para aquilo e pensava, meu Deus, como é que um sistema, como é que um gráfico, um símbolo, descreve tanto, fala tanto, né? Das pessoas, de características, de qualidades, de virtudes, de vícios, de pontos cegos, de gatilhos. É impressionante, né? É impressionante. Na verdade, quando me foi apresentado, foi como se eu tivesse assim, alguém me entende, e tem gente igual a mim, que pensa do meu jeito, né? Então foi uma coisa assim, muito boa, saber dar nomes para as características, para os comportamentos, sabe? Eu acho que até a questão também da culpa, embora é óbvio que o sentimento de culpa precisa de ser muito mais trabalhado, né, na nossa vida, de um modo geral, mas eu acho que quando a gente começa a entender de onde a gente está vindo, né, e o que é, quem é a gente começa a ressignificar também a culpa, né? A gente começa a renomear determinados sentimentos, a renomear determinados comportamentos, a colocar em perspectiva também o porquê que a gente age daquele jeito. Ok, não estou dizendo que tem que permanecer, mas pelo menos a gente consegue entender o padrão. E eu acho que isso é libertador, é o que você diz, né? A verdade liberta, né, a gente. Né? Sim. Então isso é importante. Agora, Ju, como você bem disse, né, o Enneagrama não é só flores, né? Não fala só que você é amorosa, legal, gente boa, né? A cheerleader lá, né, das suas amigas, da sua família. Ela mostra, né, muitas outras facetas, né? Eu tenho algumas, eu acho que as pessoas que nos escutam e que se identificam com o tipo 2, né? E mesmo as que não se identificam, mas conhecem pessoas que podem ser um tipo 2, elas se beneficiariam muito de entender
alguns nomes que aparecem no Eneagrama para o tipo 2. Dentre eles, eu vou dizer assim, lá na imagem do Eneagrama, a gente vai ver que o número 2, ele é conhecido, os livros trazem ele como a característica do doador. Como que você vê essa pessoa doadora no tipo 2? Então, para eu explicar isso, eu acho que eu preciso explicar algumas coisinhas antes, né? Por exemplo, quando, por exemplo, você explicou para mim os três centros de inteligência, né? Uhum. Que é o coração, a mente e o corpo, né? Então, quando você falou que tem pessoas que estão mais num centro do que em outros, né? E me falou, você está no centro da emoção. Fez todo sentido para mim, porque eu sempre fui muito sensível, muito emocional mesmo. E aí você até explicou que essas três forças, né, é que não é que as outras não existem, né? Mas a que está mais acentuada para mim é a emoção. E a segunda seria o corpo, né, que seria aquele impulso, ou seja, me dando mais força ainda para as minhas emoções. Então, eu entendi que a parte mental minha era aquela parte mais retraída, a parte mais difícil. Reprimida, né? Reprimida. Então, eu percebi assim, uau, como é difícil para mim realmente ver as coisas com um pouco mais de lógica, de praticidade, de fazer esse exercício mental, né? Eu sinto muito primeiro, eu sinto demais, intensamente. E as emoções, às vezes, elas trazem essa nuvem que a gente não consegue, parece que enxergar direito, né? Fica um pouco embaçado. Quando as emoções, por exemplo, são ruins, você não consegue ver direito o que está acontecendo. Então, para mim foi importante ver essa situação, porque depois a gente pode falar um pouco sobre o meu ambiente familiar, porque aqui em casa eu sou a única desse centro que é o do coração. Então, os outros são do centro da mente e do corpo, e são mais práticos, mais assertivos, e mais isso desapegados, mais desapegados. Então, eu me senti assim. Então, isso primeiro foi uma coisa importante para eu entender. Depois eu entendi também que o tipo 2, 3 e 4, você trouxe que tem essa sensação de culpa, né? De vergonha, né? Na palavra em inglês é o shame. Shame. E como isso é verdade para mim. Isso é um sentimento muito familiar. E nunca é suficiente o que eu faço, o que eu sou. Eu tenho que estar sempre lutando, porque é como se tivesse algo interno sempre me acusando de que não é suficiente. Então, entender que isso é algo que permeia muito facilmente a minha vida. E norteia, né? Norteia o seu comportamento, né? Comportamento, então também me deu opa, isso é uma coisa real. E que será que eu tenho como sair dessa situação, né? Que eu tenho como melhorar quase isso? Uma armadilha, né? É quase que uma armadilha mental, assim, uma armadilha emocional, né? Exato. Aí depois também eu entendi que o tipo 2, ele tem muito medo de ser rejeitado. E que o foco dele, né, vamos dizer assim, primeiro que eu entendi que o foco do tipo 2, ele tem, é o outro, é ser amado, é ser aceito, né, é ser aprovado. Então, eu vou buscar nos relacionamentos, nas conexões íntimas, receber isso, esse amor, essa aceitação. Então, claro que o meu medo é ser rejeitada, porque eu quero, através das relações, ser amada. Então, eu acabo me tornando, por causa disso, uma pessoa que não quer desagradar ninguém, né? Em inglês é people pleaser, né? É uma pessoa que quer agradar a todos. E isso é muito pesado. Eu me sentia muito pesada, porque você não tem como agradar todo mundo, né? E tudo isso foi me levando, né? Foi levando a ficar sem saber quem realmente eu sou. O que eu gosto, o que eu não gosto, porque eu tô sempre querendo agradar o outro para me sentir amado, para ser aceito, para ser aprovado. Lembra quando eu falei para você, né? E eu já até gravei um vídeo falando sobre isso, que o 2 é um dos camaleões do Eneagrama. Ele vai se ajustando de uma tal maneira ao outro, né? Por esse medo de desagradar, por essa vontade de conexão que ele acaba
se desconectando de si, né? Ele se conecta tanto no outro que ele se desconecta de si, né? Ele até começa a aparecer o outro. O outro tem uns cacuetes, ele começa com o cacuete. O outro fala arrastado, ele fala com o sotaque do outro também, porque começa a ficar tão parecido, né? Aí você perguntou para mim, né, que eu sou conhecida, né, no Enneagrama, o tipo 2 é conhecido como o doador, o ajudador, né? Sim. E aí que eu acho que é importante a gente entender, porque, na verdade, essa doação é mais ou menos assim, olha, tem uma necessidade no pedaço, tem alguém precisando de ajuda, de alguém precisando ser servido, todos vão lembrar do tipo 2, porque a gente quer ajudar, a gente quer servir, a gente quer pau para toda a obra, a gente quer ser necessitado de alguma forma e ser útil, né? Então, aí, o que acontece? A gente fica nessa coisa de querer ajudar. Mas o que as pessoas não entendem, e que aí foi difícil para eu me enxergar dessa forma, né? Porque, afinal de contas, eu tinha boas intenções, assim, dentro da minha visão, é que muitas vezes eu fazia isso, eu servia, eu ajudava, eu me dava, porque eu queria receber algo em troca. Né? Era mais ou menos assim, os meios justificam, como é que é? Os fins justificam os meios, como é que é? Os fins justificam os meios. Exato. Quer dizer, era uma estratégia, era uma ajuda estratégica, né? De que eu tô te dando porque eu quero receber. Lembrando, né, Ju, que é importante a gente ressaltar isso, que isso não é consciente. Eu anotei aqui para falar isso. Então tá bom. Eu anotei, sabe por quê? Porque... Senão fica maquiavélico. Senão vira uma pessoa maquiavélica, né? Eu até acho que pode ter um 2 maquiavélico. Sim. Mas, assim, no seu natural, num estado natural, isso não é consciente. Não, eu anotei aqui para dizer, gente, isso não é consciente, mas é real. Se a gente olhar para dentro e deixar mesmo a gente ver as motivações do nosso serviço, é claro que eu estou falando aqui num estágio onde a gente não está muito saudável, onde a gente está desconectado com a gente não se conhece, não conhece as emoções. Por exemplo, hoje, né, para mim, é uma história um pouco diferente. Não quer dizer que eu não possa cair nessa tentação, sabe? Por exemplo, se às vezes eu ligo para uma amiga querendo saber dela, pode ser que às vezes é porque eu também estou me sentindo assim, que eu quero ter uma interação, eu quero me sentir conectada com alguém, eu quero ser suprida na minha necessidade. Nem sempre uma coisa completamente assim altruística, sem uma pretensão. Pode acontecer. O que eu estou dizendo é que não é uma coisa maquiavélica, não é uma coisa consciente. De caso pensado, né? De caso pensado. E eu acho que depende do nível emocional da gente. Quanto mais saudável, a gente não age dessa forma. A gente não está com aquela troca, aquela moeda de troca. A gente não tem uma agenda por trás. É uma coisa mais altruísta mesmo e sincera. Quando a gente está num período um pouco mais de estresse ou num nível emocional pior, é quando a gente faz isso com uma certa... A gente vive dessa forma sem perceber também. A gente não percebe. Quando eu encontrei o Enneagrama, eu já tinha caminhado um pouco em relação a isso. Eu já tinha me percebido dessa forma. Então foi só assim, nossa, tem mais gente que sabe que eu sou assim, né? Mas de verdade eu já tinha melhorado, já tinha crescido um pouco nessa área. Já tinha entendido o gatilho, né? Já tinha entendido o gatilho. Então eu tô sempre pensando assim, fazendo perguntas para mim. Por que é que eu estou servindo? Por que é que eu estou ajudando? Eu estou buscando algo em troca? Eu estou fazendo isso de uma maneira altruísta? Eu estou querendo... existe alguma motivação errada? E às vezes até eu acho que a gente precisa de pontuar, porque às vezes a gente até está realmente precisando de colo, né? De atenção. Você, tipo 2, as pessoas, às vezes elas estão carentes por alguma razão, por uma tristeza qualquer, por uma situação qualquer. E talvez seja a hora do 2 aprender a pedir, né? Ao invés de simplesmente servir para obter alguma coisa. Então, às vezes é um momento que demonstra, porque
de verdade, as pessoas do tipo 2, elas precisam dessa conexão. É importante a conexão. Então, não significa que é ilegítimo. Não. É valoroso essa conexão. Agora, existem outras maneiras de se conseguir essa atenção, esse cuidado, sem ser através dessa, digamos assim, dessa manipulação, ainda que inconsciente, né? Eu me lembrei agora de uma história que eu queria compartilhar. Um dia, uma moça me chamou para tomar um cafezinho com ela. E é uma pessoa que eu não tinha muito contato, vi poucas vezes, inclusive. A gente se encontrou porque os nossos filhos faziam a escola virtual e a gente se encontrou nesse ambiente. E encontramos poucas vezes. E um dia ela me chamou para tomar um café na casa dela. E eu fui. Chegou lá, tinha uma mesinha preparada com 2 xicrinhas, um pão de queijo. Ela fez um cafezinho. Nós tivemos uma tarde super gostosa. Quando eu saí de lá, veio aquele negócio assim no meu coração. Uau, ela preparou uma mesinha, um café para mim. Não acredito, ela pensou em mim, ela fez algo para mim. Então, foi assim, eu recebi, né, algo que é uma necessidade minha, e eu, assim, fiquei maravilhada de ver aquilo, Com gratidão, né? A gratidão que eu senti, assim, uau, alguém fez algo para mim. Ou seja, o tipo 2, ele também tem dificuldade de receber, porque ele sempre faz muito. Mas eu aprendi naquele momento que gostoso é receber alguém, pensar em mim e fazer algo para mim. E não tinha nada assim muito chique, nada não. Mas foi a atenção que ela me deu. Foi aquela coisa intencional. Então, receber foi algo interessante. E então eu só queria, voltando à sua pergunta, a gente tem a característica de se doar, de ajudar com a intenção boa, pura, quando nós estamos mais saudáveis, em conexão Sim. com a gente mesmo. Quando a gente está desconectado, num processo de menos saúde emocional, é quando existe essa moeda de troca, existe essa agenda por trás, é quando a gente não sabe expressar o que a gente precisa. Então, para responder a sua pergunta, né? Não, perfeito, né? Eu acho que não poderia ter sido melhor explicada, né? Bom, nós temos o vício emocional do 2, né, Ju? Que é bem... Eu acho que nenhum 2 assimila isso bem. A hora que ele vê o vício emocional dele assim, orgulho, não. Eu jamais, não tenho. Meu Deus, justo eu. Uma pessoa tão... né, tão desprendida, tão amorosa, tão, enfim, né? A gente sabe de quantas virtudes realmente o 2 tem, né? Mas o que você falou, né? O que está nos bastidores, né? A agenda por trás da ação do 2. E onde é que o orgulho entra nisso daí, assim? Então, eu entendo que o tipo 2, o 3 e o 4, aí você pode me corrigir, eu entendo que o tipo 2, 3 e 4, ele preza por uma imagem que o outro vê dele, né? Uhum. Cada um faz de uma maneira diferente. Então, eu acho que o tipo 2, ele preza essa imagem de ser doadora, ajudadora. Isso traz um orgulho, né? É como se trouxesse assim uma superioridade, tipo, eu sou sensível à necessidade das pessoas, eu não sou egoísta, né? Eu me dou. Então, o orgulho eu acho que tá aí, sabe? Quando a gente constrói essa imagem, né? Eu coloquei aqui também, o né? Sentimento de ser imprescindível, né? Exato, eu coloquei assim, ó, é um desejo forte de ser importante para as pessoas, de ser indispensável, né? E isso dá essa ajuda, essa imagem que a gente causa, que a gente provoca no outro, né? Traz para a gente também um senso assim de empoderamento, de controle, de poder, sabe? Então, mais ou menos E é interessante porque eu coloquei aqui que esse orgulho também se manifesta de uma outra forma, que é terrível, mas a gente se torna uma pessoa muito julgadora, porque a gente julga o outro por aquilo que ele faz ou deixa de fazer, tipo, como assim? A necessidade está aí, ninguém vai fazer nada?
vou lá, né? Mais uma vez, né? Eu costumo dizer que é a síndrome de ser Messias, de ser o Cristo, sabe? Porque a gente quer entrar para resgatar, né? E então a gente acaba abrindo uma porta para ficar observando e julgando o outro, como que insensível. E até o ressentimento, né? Como, assim, de que eu faço para todo mundo, ninguém faz para mim, né? Então eu tive esses momentos também, especialmente dentro do ambiente familiar, né? Onde você se doa tanto para filhos e marido, e aí você não vê que o outro faz por você do mesmo jeito, afinal de contas eu faço tanto, né? Então abre espaço para ressentimento, mas para esse julgamento, né? Essa expectativa do outro, né? O orgulho, ele tem o dois, porque também o orgulho é um sentimento humano, não é característica do tipo 2. Mas quando a gente fala desse vício emocional por 2, eu acho que tem a ver com o que você falou, que é essa imprescindibilidade, né? A pessoa se torna ela se torna tão importante. Ela sabe tanto sobre o outro, que ela sabe o que é melhor para o outro mais do que a própria pessoa. Ela sabe tanto, ela conhece tão bem o outro, conhece tanto as necessidades do outro, que ela sabe mais do que ele mesmo. O que ele precisa, o que ele gosta, o que ele tem que fazer, o que horas, como, onde, tudo, né? E isso gera exatamente isso que você falou, que é o poder, né? Controle, né? O controle sobre o outro, às vezes aquele joguinho, né, de quando você fala sobre o julgamento, né? Ai, mas eu tô tão cansada, você podia tanto fazer isso, porque afinal de contas, né, eu tenho feito tanto. E realmente, quem se beneficia, quem tem um 2 por perto, sabe o quanto o 2 faz, né? O quanto o 2 realmente é disponível. E acho que a disponibilidade, e aí eu quero fazer um parênteses, porque eu acho que a disponibilidade do 2, a partir do momento que o 2 sabe quem ele é, né, sabe dessas histórias e sabe de onde ele está partindo, são as pessoas do Enneagrama que têm a maior capacidade de se doar genuinamente por alguém, por um amigo, por um familiar, por uma igreja, né, por um trabalho. São as pessoas que têm a maior capacidade de se jogar pelo outro, né, livremente, amorosamente pelo outro. Eu acho que de todos os tipos, eu não tenho a menor dúvida que do Enneagrama, de todos os tipos, o 2 é o que vem com esse dom do amor, né? O dom do amar. Mas ele, mais uma vez, você mencionou também, o nível de saúde emocional dele tem que estar, ele precisa de estar bem, ele precisa de estar funcional naquilo que ele está fazendo. E sabendo de onde ele vem, os porquês, a curiosidade aí sobre nós mesmas, né, sobre as nossas motivações é importante, né, Ju? Bom, aí saindo dessa parte do orgulho, porque a gente sabe que para a gente vencer, né, o Enneagrama é um mapa, é um mapa onde a gente vai percebendo, através do outro a gente cresce, né? Através dos caminhos que a gente vai encontrando com os outros tipos, a gente cresce, né? E um dos caminhos que a gente precisa para crescer, né? Que a gente, como diz assim, a gente anula esse orgulho, é trabalhando a humildade. O que foi exatamente essa humildade para você? Nossa, isso foi também grande. Eu anotei várias coisas aqui para compartilhar, né? A humildade é me ver de forma equilibrada, não me ver além e não me ver aquém. Porque é uma coisa, é tão estranho, porque o 2, eu não sei, pelo menos comigo, né? Não sei se era assim, ao mesmo tempo que eu tinha muito problema de me ver, assim, eu me via muito aquém em muitos momentos, mas aí tinha aquele também orgulho, eu me via além. Então, eu acho que a humildade, ela me traz para esse lugar assim, opa, Juliana, não se veja além do que você é e não se veja quem. Então, humildade para mim passa por aí. Depois também eu coloquei assim que
a humildade, ela me faz ver que eu não tenho a capacidade de suprir a necessidade de todos ao meu redor. Eu não tenho como. Eu não tenho essa capacidade. Impossível. É impossível de suprir todas as necessidades, né? Outra coisa que me fez pensar, eu não sou indispensável na vida das pessoas. Ai, como isso dói, né? Muito, especialmente na vida dos filhos da gente, tá? Ai, Quer dizer para vocês que, ó, gente, deixa eu só falar também uma coisa. Tudo que eu tô falando aqui, algumas coisas eu já consegui internalizar e viver, outras eu estou no processo. E de vez em quando tem umas recaídas, tá? Quero dizer para vocês. Somos Mas, ó, humanas, somos humanas. Exato. Então eu coloquei aqui que não ser indispensável, né? Que eu não querer ocupar um lugar na vida do outro que não é possível. Ser tudo e suprir tudo. Isso não é o meu papel, né? Outra coisa que a humildade me fez, me questionar a mim mesma, duvidar de mim, porque às vezes eu tinha um senso de justiça e de Correção, né? era muito rígido. E agora eu duvido um pouquinho, eu penso mais, eu questiono. Acho que aí até adquiri um pouquinho da sua característica de me questionar, de fazer perguntas. Tá vendo? Fazer perguntas, né? Essa foi uma outra coisa. A outra coisa que eu também estou trabalhando com isso, eu acho que o 2 tem uma dificuldade muito grande de receber críticas. E a humildade faz isso, você acolher um pouco o feedback, os reportes, né, das outras pessoas, sem se ofender tão facilmente. É algo assim desafiador. Tem um painel que eu assisti há um tempo atrás e ele fala uma coisa bem interessante. Um 2 estava falando, né? O 2 precisa de adquirir uma casca grossa. Casca grossa. Precisa de ficar com um corinho mais grosso um pouco, né? Para que as coisas não sejam tão ofensivas, não sejam tão pessoais, né? Sim. Isso faz sentido, então, né? Todo sentido. Então, eu aprendi através da humildade que eu posso receber a crítica, o feedback do outro sem me ofender tanto. Também tenho aprendido com a humildade a não tentar controlar as situações, as pessoas, o outro, né? A soltar um pouco esse controle, porque eu não tenho poder e nem tenho direito. O poder nem o direito, porque aí vem outra coisa que eu tenho aprendido com a humildade, saber os limites, né? Uau, isso é complicado, né? Pro 2. Sim. A humildade me faz ver também que eu posso aprender com o outro, que eu tenho algo para aprender, que o outro pode me ensinar algo. Então, são essas coisas que eu acho que essa palavra humildade, de um mês para cá, eu tenho sentido ela muito presente, assim, tipo, esteja atenta, esteja aberta a aprender com o outro, a receber críticas, a não ser tão sensível, então, a não se ver nem a mais, né? Isso está muito presente nesse último mês comigo. Então, tem sido algo muito bom. Acho que a humildade também tem a ver com o fato de você reconhecer também que não dá conta de tudo sozinha. Né? O 2 tem muita dificuldade para pedir Sim. ajuda, para reconhecer, porque no fundo, eu acho que é uma realidade para muitos 2 que fica subentendido que já que eu estou fazendo, então é óbvio que você também precisa de me ajudar, né? Eu não preciso de te pedir, eu não preciso de te falar, tá tão óbvio as minhas necessidades. Então, existe uma resistência em pedir ajuda, em pedir socorro, né? Em pedir, olha, gente, eu estou exausta, eu não vou dar conta de arrumar a casa hoje, por exemplo, eu preciso que vocês façam alguma coisa, eu não vou fazer almoço, porque eu estou morta. Sei lá, qualquer que seja o pedido, né? Fala assim, olha, hoje eu vou deitar mais cedo, porque eu estou cansada. Hoje eu não vou para o programa que a gente tinha combinado há 300 anos atrás, mas eu não dou conta de porque eu estou frouxa, né? Qualquer que seja o motivo. E pedir ajuda, né? Olha, eu tô programando fazer isso, será que você pode ficar com as crianças? Será que você pode olhar meu cachorro? Será que você pode aguar minhas plantas? Eu acho que a humildade passa por isso, né?
Eu anotei aqui agora para assim, para mim mesma, né? Esse ponto que você falou de a humildade tem me feito pedir ajuda, dizer eu não posso porque eu não estou dando conta, porque eu preciso de ajuda. E realmente isso a humildade faz isso mesmo. E tem sido uma realidade para mim hoje, Entendi. que não era antes. Agora, vamos para assim, as questões mais difíceis nós estamos tratando aqui nessa parte, né? E uma das coisas difíceis do 2 está com os boundaries, né? Os limites, as cercas, né? E essa cerca vale para você e vale para os outros, né? Então, assim, você já tocou um pouquinho nesse assunto e eu queria que você discorresse mais um pouquinho, porque eu sei que você fez uma longa caminhada sobre os boundaries, né? Sobre esses limites, né? E ainda é um processo para mim, né? Eu realmente acho que limite, como eu coloquei, é um processo de humildade, né? Onde eu tenho que pedir ajuda, onde eu tenho que dizer assim, esse eu consigo fazer, esse eu não consigo fazer. Significa limite para mim, eu acho que para o tipo 2 é saúde, é uma questão de saúde, né? Coloquei mais ou menos assim, que é aprender a falar não, porque a gente tem uma cobrança interna de sempre comparecer na hora de uma necessidade, sempre suprir uma necessidade do outro. E, às vezes, até sacrificando a minha própria necessidade, porque às vezes eu nem sei qual é essa necessidade. Tá tão desconectada, né? Que nem sabe. Exato. Ou então sacrificando até as minhas prioridades, né? Por exemplo, em casa, a minha prioridade, assim, é na minha casa, no bem-estar da minha família, no meu relacionamento com o esposo, com filhos, e muitas vezes eu sacrificava o meu tempo. Veja bem, não faltava nada, o que comer, o que vestir, roupa lavada, casa limpa, mas não é isso. O sacrifício muitas vezes é de eu estar disponível emocionalmente, estar presente com a minha família, porque eu estava ajudando, servindo, cuidando de alguém, suprindo a necessidade do outro, né? E eu acho que estava um pouco, né? Faltava o equilíbrio. Então o limite faz isso. Ele fala, opa, não, porque eu tenho uma prioridade, eu tenho algo que vem primeiro. Ou não, eu vou falar não porque eu não consigo fazer. Ou não porque eu não posso fazer. Ou até não porque eu não quero fazer. Né? Eu acho que falar não porque eu não quero é o mais difícil. Eu acho que é o mais difícil para o 2. Honestamente, não, eu acho que o 2 se sente aliviado quando ele tem uma outra coisa. Ele pode falar assim, olha, nossa, eu não posso por causa disso. Então, deixa eu explicar logo, deixa eu explicar para você não ficar chateado. Agora falar, o que você vai fazer? Não, eu vou dormir. Meu Deus, descansar. Misericórdia, isso é o fim, isso é a morte. Já para mim, isso, por exemplo, limites, né, que eu vejo que acontece hoje. Antes eu estava uma atividade atrás da outra. Era servindo, era às vezes recebendo pessoas aqui em casa. Era estudo bíblico, ou então era fazendo algo, indo no aniversário, quer dizer, essas atividades que a gente tem, compromissos e entretenimento. Sociais e tudo. Então, assim, eu comecei a ver assim, hoje eu não dou conta de ter um fim de semana com muitas coisas, tipo 2, 3 coisas que acontecem no mesmo dia, que antes era uma coisa atrás da outra, e hoje o meu limite é assim, não, eu vou fazer uma coisa, e às vezes ainda penso assim, não, se eu vou receber alguém esse fim de semana, no próximo eu não vou receber ninguém aqui em casa. Isso aí foi um crescimento, assim... Gente, quilométrico! Sim, a Tita conhece, né? Então ela tá falando assim... Passos largos, assim. Então, é tão engraçado porque as pessoas que me conhecem há muitos anos, né, que amizades mais antigas, elas, toda vez que falam de mim, falam assim, não, porque você vive com a casa cheia, vive recebendo pessoas, mas isso é uma realidade de há tempo, porque já tem alguns anos que eu consegui entrar no equilíbrio. Slow down, né? Sabe, calma, até porque assim, Maria. Eu quero hoje, quando eu quero estar recebendo alguém, eu quero estar presente, desfrutando daquele momento.
Eu não quero estar fazendo, cuidando, servindo. Não, eu quero estar presente, tendo um papo, escutando. Então, eu já não consigo muita coisa. E não é por nada, não. Já não tenho mais 20, né? Eu já estou nos meus 40. Então, paciência. Agora, eu queria falar aqui uma outra coisa que o limite representa para mim, que foi uma descoberta muito importante. Mudou muito a minha vida. É mais ou menos assim, não sei se eu vou conseguir explicar. É entender onde começa uma pessoa, onde termina essa pessoa, onde começa eu e onde eu termino. É saber que eu sou um indivíduo, saber que eu sou separado de você, no sentido de que eu não tô assim, entrelaçada, colada, é saber que eu sou um indivíduo. Fundida, né? Não tá misturada, né? Essa palavra é boa, fundida, né? Eu não sou a sombra de alguém, eu não sou a metade de ninguém. Né? Isso é importantíssimo, né, Ju? Porque vamos combinar quantas vezes as moças, as mães ensinam os filmes, né? Assim, da cara metade, do seu namorado ser a sua cara metade. Meu Deus do céu! Uma vez eu escutei uma frase que eu carrego ela e eu repito ela todos os dias, que eu falo assim: Senhor, me dá esse entendimento. Não procure alguém para ser a sua cara metade. Procure alguém... Seja inteiro, procure alguém inteiro para que essa pessoa te transborde, entendeu? Para que ela venha e faça você transbordar. Gente, isso vale para tudo na vida, para amizade, para os nossos filhos, para o nosso marido, para nossa esposa, vale para tudo. Eu não sei, eu acho que a mulher tem um desafio grande, como você falou, né, da maternidade, que a gente se doa e a gente sem medida aquilo. Então a gente não sabe mais quem é a gente, quem é o filho, né? E com o marido também acontece muitas vezes isso, especialmente se, por exemplo, o marido tem uma personalidade um pouco mais forte, mais, não sei, mais impositiva, né? Mais impositiva, né? Mais assim, dominadora. Exato. E outra coisa que eu acho que acontece também um pouco nisso é que às vezes a gente interpreta errado o que a palavra de Deus, né, para nós que somos cristãs, que a palavra de Deus fala de Deus de sermos uma só carne, né? Então, acho que a gente tem uma má interpretação disso e a gente começa a se perder um pouco nessa... Bom, esse é um outro assunto bem complicado, mas o ponto... Vamos gravar depois um negócio sobre isso. Mas o ponto é que eu consegui entender. Uma das experiências que eu tive, né, é que eu estava tendo esse tempo meu de meditação, de oração, lá do meu closet, né, lá no meu guarda-roupinha, e eu consegui, ao escrever, eu estava tendo um momento de escrever algumas coisas, parece que eu consegui, vinha uma imagem na minha cabeça assim, ó, Juliana, um círculo, marido, outro círculo, filho, outro círculo, me mostrando esses limites, né? Limites, assim, de que eu sou separado, um indivíduo, que o outro, né, também é. Então, eu acho que limite também tem a ver com isso. Não só de eu não saber, de eu dizer não, de eu entender o que eu posso, o que eu não posso, mas também de saber que eu sou uma pessoa separada, que tá tudo bem de eu olhar para mim. Isso não é ser egoísta, né? Porque é um sentimento muito presente para o dois. Quando ele fala não, ele achar que está sendo egoísta, né? Exato. Então é isso aí, o que eu entendo por limites. Como eu tenho tentado... Olha, temos que gravar outro vídeo para falar sobre limites e filhos e... Meu Deus do céu! Tem tantas histórias, né?